Ontem foi dia de decisão, quem levou a melhor foi o Amazonas, né, que bateu o São Raimundo pelo placar de 2-0 e garantiu o título desse primeiro turno do Barezão. Deu a lógica, né, Carlos, em relação ao Sim, patamar dos clubes. exatamente. Eu falava aqui na sexta-feira que lá no início da década de 2000, o São Raimundo era o Amazonas hoje. Era um time de Série B que dominava o futebol local porque há uma diferença enorme de estrutura, de elenco em relação aos seus oponentes, né? E o Amazonas, pelo que a gente está vendo hoje, vai dominar. Se não houver uma reação do Nacional, do Manauara, do próprio São Raimundo, das equipes do Parintins, do Princesa, a gente vai ter uma hegemonia aí por muitos anos da equipe do Amazonas. Carlos, inclusive, o primeiro gol foi logo no comecinho do jogo, desestabilizou ali o São Raimundo. Nós estávamos lá e vamos mostrar tudo para você como foi esse jogão de bola. Torcedor do São Raimundo comparece, faz a festa para o seu time. Torcedor do Amazonas também comparece. Mas a expectativa é de um jogo bastante equilibrado. O Amazonas com seus craques, suas estrelas e o grande investimento que tem, mas o São Raimundo, que é uma equipe que entrega tudo, uma equipe que tem tirado aí, eliminado nessa primeira fase, o primeiro e segundo colocado na classificação geral. Início de noite com muita chuva na capital amazonense. Os jogadores já sabiam que teriam que enfrentar um gramado molhado. Mas as torcidas? Para quem pensou que a chuva atrapalharia alguma coisa, tá bem enganado. Torcedores do Tufão e da Onça Pintada estiveram em peso na Arena da Amazônia. Início da partida, o Amazonas já vinha com os melhores ataques. E só com 6 minutos de jogo, a Onça começou a mostrar suas garras. William Barbio aproveitou o vacilo do zagueiro Jonathan, que estava tentando sair com a bola, e com um chute de sola, abriu o placar para o Amazonas. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! O São Raimundo tentava se levantar de todo jeito. Aos 10 minutos, Léo Salgado recebeu na frente, cortou para o meio e tentou chutar para o gol, mas mandou mal e a bola foi por cima. Aos 26 minutos, mais um ataque da Onça. Em um escanteio cobrado por Diego Torres, o lateral esquerdo, Fabiano, saiu da marcação e, sem dar chances para o goleiro, cabeceou a bola para o gol, fazendo o segundo gol para o Amazonas. Aos 30 minutos, confusão generalizada. William Barbio e Yuri se desentenderam e os times se estranharam. Houve até empurra-empurra entre os jogadores. Ânimos mais calmos, o jogo seguiu. O São Raimundo passou perto de fazer o seu primeiro gol. Léo Salgado recebeu na frente de Marquinho, fez uma jogada pela direita e bateu cruzado. A bola passou à direita do goleiro. Wagner se esticou, mas não conseguiu alcançar. Final do primeiro tempo, 2-0. No segundo tempo, o Tufão veio determinado a conseguir virar o jogo, mas a defesa do Amazonas estava impecável. O São Raimundo só queria sair do zero, mas não vinha. Aos 25, outra jogada. Ian Santos cobrou falta e Jonathan subiu mais alto que a zaga. Tentou um gol de cabeça, mas mandou a bola para fora. Tava ruim para o Tufão. O Amazonas quase consegue o seu terceiro gol. Aos 38, Jimenez cruzou na medida para Enio, que sozinho mandou para fora. O que não deixou a Onça ferida, pois a vitória já era dela. Final de jogo, Amazonas 2, São Raimundo 0. Mas antes da premiação, uma correria na Arena da Amazônia. Torcedores do São Raimundo jogaram uma bomba em um local onde estava o público do Amazonas. Uma pequena briga aconteceu no local e a polícia teve que intervir. O Amazonas fez bonito e foi o campeão do primeiro turno do Barezão. Essa foi uma trajetória marcada com bons jogos para a Onça Pintada. Agora, o time já garante a vaga para a Copa do Brasil em 2025. A gente atinge um objetivo importante, né? De chegar, de projetar já o próximo ano também com Copa Verde, Copa do Brasil e chegar à final do estadual, né? No momento de crescimento, momento que a gente avança na Copa do Brasil, vai ter Copa Verde pela frente.
para poder também se ajustar nessas competições que são importantes. Parabéns ao Amazonas, parabéns aos meus jogadores, à minha comissão técnica, parabéns ao staff, desde a tia que faz a comida, as refeições dos jogadores na pousada. Parabéns para todos eles, parabéns para essa torcida que foi maravilhosa hoje. Mas futebol tem que ter um vencedor e o Amazonas conseguiu isso hoje. Uma grande vitória, né, do Amazonas. Como é que você avalia essa partida aí, o seu desempenho também? A gente sabia que era uma decisão, né, final do primeiro turno. Toda a equipe está de parabéns, né, todos ali, muitos aguerridos, né, disputando em todo o tempo, não desistindo. E aí a gente conseguiu sair com o resultado aqui e ganhar, né. Desempenho foi bom, fiquei feliz com a atuação tanto minha quanto de toda a equipe. E é continuar nessa pegada para a gente conquistar grandes coisas. A onça levou, né? E levou também muito público para o estádio. Ontem estava muito bonito de se ver, mesmo debaixo de chuva, né? Cerca de 7 mil ingressos vendidos. Eu acho que deveria ter bem mais de 7 mil. Pela quantidade do público, ali né? uma faixa de uns 10 mil torcedores. E apesar do conflito que aconteceu depois ali, dessa história da bomba, assim que o jogo terminou, mesmo com o Amazonas sendo o sagrado campeão, a torcida do Tufão estava fazendo a festa, estava feliz de estar ali, estava comemorando, mesmo que tenha ficado fora não ter conseguido o título, né? E com um detalhe, né? Falei aqui na sexta-feira que seria equilibrado o público, e foi equilibrado, né? O público do São Raimundo, a torcida do São Raimundo fez uma festa muito bonita. Pena que o elenco não correspondeu. A gente entende essa disparidade entre as duas equipes. Uma equipe que está preparando para a Série B, com um banco muito forte. O Amazonas, quando troca, sempre melhora, né? Não melhorou tanto ontem, porque como estava com 2-0, resultado garantido também, o Amazonas parece que tirou o pé do freio ali, não se esforçou muito para fazer mais gols, né? Esse gol, Carlos, do Bárbaro. Um gol de sola, né? Não, ele falou assim que apesar de ser inusitado, gol é gol, é o que está valendo. O importante é marcar. Interessante a bola entrar, né? E mais do que marcar, esse gol desestabilizou a equipe do São Raimundo, porque foi logo no comecinho, né? Estava aqui no estúdio, sair, chegar ali fora, gol. Foi muito rápido. Exatamente. Então, o futebol tem dessas coisas, né? Quando às vezes você planeja, o treinador planeja, olha, vamos jogar assim, 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 mas de repente um erro individual do Jonathan ali acabou complicando. Não pode se jogar a culpa total em cima do Jonathan, né? Porque tinha mais 80 e tantos minutos de jogo pela frente, mas demonstrou aí o Amazonas que tem uma superioridade muito grande em relação aos seus adversários. Eu não vejo dificuldade para o Amazonas conquistar esse título esse ano. Talvez se o Nacional melhorar muito e o Manauara também melhorar muito para tirar essa vantagem. A gente já vai ter... Mas precisa melhorar muito mesmo, né? O Manauara principalmente. Exatamente. Agora, parabéns então ao Amazonas, que é o campeão do primeiro turno, já tem calendário garantido no próximo ano. E, Carlos, eu queria que você fizesse uma análise do time aqui, até agora, nesse primeiro turno. Quem que você destaca, os jogadores assim que fizeram a diferença nesse primeiro turno até aqui, até esse primeiro título do Amazonas? Olha, no Amazonas, principalmente, tem um jogador que ele chama muita atenção e ontem ele provou que ele não é só zagueiro, ele pode ser aproveitado na lateral esquerda e ele foi muito bem na lateral esquerda, que é o Fabiano, né? O Ivan Alvarinho, que é um argentino revelado no Boca, passou pelo Guarani de São Paulo, está até emprestado pela equipe do Guarani para o Amazonas, ele entrou muito bem, muito seguro, e a substituição ali de última hora do PH, saindo para entrar o Guilherme Mantuan, um jogador muito experiente, revelado na base do Corinthians também, jogou de titular no Corinthians, foi muito bem. Nas outras equipes, eu poderia citar o mesmo jogador que teve um erro, mas tem muita qualidade, o Jonathan da equipe do São Raimundo, o Yuri, volante do São Raimundo. No Nacional, o Ceará, que está emprestado pelo Amazonas, é um bom jogador, né? No Manaus, os jogadores que poderiam ser destaque vieram muito, muito acima do peso, o Maranhão, o Magal,
Então, no Parintins tem alguns jogadores de qualidade, né? No Nacional tem o Rogério também, né, Carlos? Mas o Rogério, ele começou muito bem e deu uma sumida, né? Aí, quando começou a aparecer proposta para o Rogério, né, deu uma sumida. Por falar em proposta, né? Lá vem, Carlos. Algumas redes sociais, né, Facebook principalmente, estão dando aí um interesse do Vasco da Gama no Sassá, né? O Sassá pode estar de saída da equipe do Amazonas. Vi alguns perfis, né? Inclusive hoje eu recebi logo pela manhã de um colega que me mandou um perfil no Facebook, o interesse do Vasco da Gama no Sassá. Não sei se tem veracidade, né? Mas onde há fumaça, há fogo. Vamos ver, né? Que já teve proposta do futebol árabe, quase foi, não foi, né? Por conta da família também, mas morar no Rio de Janeiro tá tudo bem, né? É a terra dele. O Vasco da Gama vai disputar uma primeira divisão, tem um calendário até melhor, porém, certo? Ele não chegaria para ser titular no Vasco. Ele tem um Verret lá, que é um centroavante argentino, que vem jogando de titular, vem correspondendo, seria mais uma opção. Tem um Verret, tem o David, né? Entre ser um reserva no Vasco da Gama e ser um titular absoluto no Amazonas, se eu fosse Sassá, eu preferia ser ficar por aqui. Olha, destaco também no Amazonas o Tavares. Eu particularmente tenho muita simpatia pelo estilo de jogo ali pela direita. Alimentou muitas das jogadas que se resultaram em gols, né? Ali montando uma dupla com o Patrick, que está dando certo ali pelo lado direito. O Tavares é indiscutível. O Patrick, então, nem se fala, né? O Ezequiel chegou, jogou algumas partidas. Chega na hora da decisão, na hora da onça beber água, né? Quem vai para o jogo? Patrick. O Ezequiel vai para o banco, né? Então tem esses detalhes. Experimenta o Ezequiel, tenta daqui, tenta dali, mas na hora do vamos ver, joga a experiência do Patrick. O Patrick vai lá para o jogo. E decide, né? Ele se entende muito bem ali pelo lado direito com o Tavares, né? Tem umas jogadas ensaiadas ali. Teve umas ontem até que não deu certo, né? Mas é indiscutível a qualidade dos dois jogadores ali pelo lado direito da equipe do Amazonas. Terminou o primeiro turno e a gente tem também o fim do nosso bolão do primeiro turno, né? Vamos ver como que ficou. E não ficou... Não ficou bem, vamos né? lá. Esse aqui foi o resultado dessa partida. Tecnicamente, óbvio, né? O Amazonas era superior. Mas eu me embarquei aqui na fé do Sérgio Duarte, né? Sou uma mulher de fé também. E aí, quando eu comecei a cobrir o campeonato, eu torcia por um time específico aqui do Amazonas. Exatamente. Aí depois, eu comecei a torcer por pessoas. E o Duarte é uma dessas pessoas, né? O Duarte, o Lana, os jogadores já se aposentaram, né? Mas os técnicos que ainda estão... Não tem como a gente não torcer para ele, né? Muita gente boa, né? Então, eu embarquei na e olha fé que eu conheço o Sérgio Duarte antes dele ir para Portugal, né? Antes dele ir para Portugal, eu já conheci o Sérgio Duarte como jogador do Nacional, né? Então... Eu acertei a vitória. Essa minha fé, essa minha simpatia, né? Como a rodada do Barezão agora me anula. 4 jogos, né? 4 a 5 jogos. Você tem que acertar uma rodada inteira aí para encostar. Sim, não vou ficar de novo no vice, né? Na segunda posição, diferença aí. Eu acho que esse segundo turno não vai ter muito empate não, viu? Não vou de muito empate para esse segundo turno, não. Por enquanto, esse é o Já resultado. Vou te avisando, né? Resultado do bolão, vou ter que ralar aqui, vou ter que deixar minhas paixões de lado e começar a analisar analisar friamente os jogos e deixar guardar o coração no bolso. Guarda o coração e vai mais com a razão, né? É melhor. Vai que, né? De repente, sabe que eu sou emocionada. Na hora eu troco, né? Não, eu vou chutar em tal. Aí chega aqui eu mudo de ideia. Vamos ver, então, como é que fica o segundo turno do Barezão, que já começa no próximo sábado. Então, mal terminou aqui, a gente já tem os times todos se preparando para o segundo turno do campeonato. E uma briga muito forte, porque esse segundo turno decide realmente quem vai ser rebaixado, os 3 rebaixados, né? Para o ano que vem, né? Então, é agora ou nunca, né? Para quem está na parte de baixo. Né? Então, a gente vai ter as equipes jogando dentro do próprio grupo, abrindo já com um jogaço no Carlos Amit, né, com o Amazonas enfrentando a equipe do Nacional, né? E olha quem volta esse duelo, São Raimundo, hein? Parintins. E Parintins também, logo nesse fim de semana. Então, a gente tem 2 equipes aí, eu vejo 2 equipes aí
candidatíssimas ao rebaixamento, o Rio Negro e a equipe do Unido do Alvorada, né? Não posso também descartar o próprio Operário. Eu acho que o Operário, Unido do Alvorada e Rio Negro, eles já estão fadados ao rebaixamento. Vai ser muito difícil uma reação, né? Mesmo a Derbaulana indo para a equipe do Alvorada, eu acho que a qualidade do time é muito inferior em relação aos demais, né? Eu acho que está complicado para o Unido do Alvorada, para o Rio Negro e também para o próprio Operário. E na primeira rodada a gente já vai ter novamente os mesmos jogos que aconteceram nas semifinais, por isso torna ainda mais interessante, né? O eliminado vindo com tudo agora para cima de quem passou. E a gente vai trazer na sexta-feira os detalhes, quem enfrenta quem, onde vai ser cada partida, os horários de cada uma dessas partidas. Na nossa resenha de sexta-feira a gente traz aqui para o telespectador, mas ainda tem muito jogo pela frente, ainda dá para mudar muita coisa. O Amazonas é o único que está bem, né? Que está garantido. Está tranquilo, garantiu Copa do Brasil e Copa Verde no ano que vem, mas, de uma certa forma, a outra vaga da Copa do Brasil, que seria para o vice-campeão, só lembrando, hein? Se o Amazonas for campeão do segundo turno, não tem final do Barezão, né? Então, o vice-campeão vai garantir uma outra vaga na Copa do Brasil. O segundo e o terceiro colocado garantem vaga na Série B do Campeonato, na Série D do Campeonato Brasileiro, né? E também mais uma vaga, o vice-campeão para a Copa Verde, né? Então, vamos ter essa situação. Vai depender muito também do desempenho do Manaus na Série D desse ano, na Série C desse ano, da Série D. Na Série D. Se voltar para a Série C, o Manaus, aí nós vamos abrir mais uma vaga para a Série D, que seria o quarto colocado do Campeonato Amazonense. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.